Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Balser, professor do curso de Peças Práticas para o Concurso Delegado da Polícia Civil do Pará. Essa é a nossa primeira aula, representação por mandado de busca e apreensão. Pessoal, quando nós formos elaborar as cautelares, nós temos um padrão a ser seguido. E qual é o padrão? O padrão é o método Sérgio Balser de elaboração de peças práticas para os concursos de delegado de Polícia Civil e Federal. Primeiro, sempre endereçamento. Depois, reverência. Depois, nós teremos dos fatos, onde você vai sintetizar o problema dado pelo examinador. Depois virá o direito, a parte do direito, onde você vai mostrar, onde você vai demonstrar para o examinador os seus conhecimentos jurídicos. E aí você vai encerrar. Tudo bem? Então nós temos 5 tópicos numa peça que retrata uma medida cautelar. Eu tenho 5 tópicos que eles não podem faltar. Tudo bem? Pessoal, quando o edital pedir, quando o edital cobrar as peças práticas no tocante às cautelares, aí você pode excluir, você não vai precisar estudar portaria de instauração de inquérito policial, você também não vai precisar estudar os despachos ordinatório, tudo bem? Nem de indiciamento, e você também não vai precisar estudar o relatório de conclusão de inquérito policial. Tudo bem? Agora, em alguns concursos do país, por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós tivemos o relatório de conclusão de inquérito policial com diversas representações. Então, é bom você saber o relatório de conclusão de inquérito policial, é bom você saber o que está retratado no artigo 10 do Código de Processo Penal e no artigo, se eu não me engano, 53 ou 51 da Lei de Drogas. Relatório de conclusão de inquérito policial. Então, alguns concursos, nós temos o relatório de conclusão de inquérito policial com alguma representação. Se ele tiver puro e simples, relatório de conclusão de inquérito policial puro e simples, não vai ser cobrado. Então, método Sérgio Balser de elaboração de peças. Endereçamento, reverência, como eu vou me dirigir ao juiz, tudo bem? Dos fatos, onde eu vou sintetizar o problema, do direito, onde eu vou demonstrar os conhecimentos jurídicos e o fechamento, o encerramento da peça. Interessante. Pessoal, não inventem dados. Se a FUNCAB não fornecer dados, não os invente. Trabalhe com o que a FUNCAB colocar para vocês. Trabalhe com o que o examinador colocar para vocês. Não assine a peça. Não numere as páginas. Não crie dados. Tudo bem? Nós vamos trabalhar aqui de uma maneira que eu te oriente a não criar dados, a não assinar a peça, a não numerar as páginas. Tudo para evitarmos a identificação do candidato. Vamos lá? Fofinho, faz a gentileza, professor. Vamos para a peça. Isso. Tá aí o meu curso, Peças Práticas. Vamos lá? Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Pará. Volta a imagem no professor. Esse é o endereçamento. Endereçamento. Muito comum. Quando eu dou o coaching de peças práticas, quando eu vou corrigir as peças, eu vejo o aluno não pontuar o endereçamento. Você viu que eu pontuei. Então, pode voltar lá, fofinho, fazendo um favor. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de... Tá lá a sigla do Estado do Pará. Pessoal, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Tudo bem? Não é para colocar excelentíssimo senhor doutor. Não é para colocar doutor. Tudo bem? Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Pará. Alguns concursos, nós precisamos saber lei de organização judiciária, até para saber o correto endereçamento. Em alguns estados da federação, nós temos varas especializadas. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos vara especializada no julgamento de crimes de tráfico. Lá em Santa Catarina existe uma vara especializada ou 2 varas especializadas no combate ao crime organizado. Como existe na Justiça Federal, varas especializadas em lavagem de dinheiro. Então, é salutar que se conheça a lei de organização judiciária do Estado. Agora, se o edital não cobrou, é simples, como eu coloquei aqui, excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Estado do Pará. Um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, se for foro prevento, ou se o examinador já tiver dado qual é a vara, você coloca. Então, durante o problema, ele falou que já houve representação para aquele juízo. Segunda vara, terceira vara criminal, aí você coloca.
Ele já está te dando o dado. Se ele não colocou nada, coloca um tracinho ou deixa um espaço. Tudo bem? Pode ir para a peça, fofinho, fazendo um favor. Referência, inquérito policial número /2016, aí a gente vê qual é a delegacia que o examinador está dando o problema. Essa referência aqui é facultativa. Essa referência aqui, ela é facultativa. Você pode fazer o endereçamento, pular 2 linhas e ir para a reverência. Olha lá a reverência. Delegado de polícia, então aqui começa a reverência, ó. Aqui nós temos a reverência. Delegado de Polícia Civil, que ao final subscreve no exercício dos poderes conferidos pelo artigo 144 da Constituição e na Lei 12.830 de 2013, com fulcro no Código de Processo Penal, diante dos fatos investigados no inquérito policial em epígrafe. Olha lá, por isso que eu coloquei aqui a referência. A referência está aqui para quê? Para que eu coloque o epígrafe aqui. Essa é a razão de ser da referência. Pessoal, você viu que eu evitei o abreviar determinadas palavras. Olha lá, eu coloquei por extenso as palavras. Delegado de Polícia Civil, que ao final subscreve, no exercício dos poderes conferidos pelo artigo 144 da Constituição Federal e na Lei 12.830 de 2013, com fulcro no Código de Processo Penal, diante dos fatos investigados no inquérito policial em epígrafe, vem a presença a com crase de Vossa Excelência, representar pela expedição de mandado de busca e apreensão para ser cumprido no seguinte endereço: vinculado ao indiciado, vulgo Garrinchinha, já qualificado, em curso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Vamos aqui para alguns dados da questão da referência. Pode voltar, professor. Bom, eu aprendi com o professor Luiz Fernando Vadione, lá de São Paulo. Ele é procurador de Justiça, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Agora, se eu não me engano, ele se tornou desembargador do Tribunal de Justiça. Ele entrou pelo 5º. Professor Luiz Fernando Vadione, numa das aulas de peças, quando eu fazia com ele há 15 anos atrás, antes de me tornar delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, ele falava para nós colocarmos como em curso no artigo e não em curso nas penas. O correto é falar em curso no artigo. Tudo bem? Algumas dicas que eu preciso colocar para vocês. Não abreviem as palavras. Coloque-as, tudo bem? Eu sugiro que vocês as coloquem por extenso. Então, Código de Processo Penal, Constituição Federal, tudo bem? E já adianto uma matéria para vocês. É salutar que o candidato saiba o tema do momento para os delegados de polícia. Qual é o tema do momento? A Lei 12.830 de 2013, que trata da condução da investigação criminal pelo delegado de polícia. Outra matéria que eu gostaria que você soubesse, artigo 144 da Constituição Federal, eu sugiro que você leia o capítulo da Segurança Pública na Constituição Federal. O 144, ele trata do capítulo da Segurança Pública na Constituição Federal. Eu sugiro a leitura do livro do professor Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, meu amigo Pedro Lenza, que eu estudei para poder passar no meu concurso de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sugiro que vocês estudem o artigo 144 da Constituição Federal, os comentários feitos pelo professor Pedro Lenza. Tudo bem? Pessoal, vocês viram que eu não negritei o mandado de busca e apreensão. Vocês viram que eu não coloquei em negrito. Vocês viram que eu não coloquei em letras maiúsculas. Tá certo? Eu coloquei em letras minúsculas. Vamos tomar cuidado para não identificar a prova. Aqui é uma peça o quê? Sóbria. Tudo bem? Já coloquei a incidência, ele está sendo investigado por roubo majorado, Garrinchinha. Pode voltar na peça. Vamos lá. Próximo slide. Próximo slide. Dos fatos. Aqui nos fatos, pessoal, na hora da elaboração da peça, você fará o quê? Você colocará o problema. Se você não tiver tanta linha, você colocará de maneira sintética. Então, trata-se de inquérito policial instaurado por meio de portaria da autoridade, ao final firmada. Para apuração do crime de roubo majorado, delito praticado por Garrincha, pois, por volta das 13 horas do dia 2 de fevereiro de 2016, em frente à loja, com emprego de arma de fogo tipo revólver, subtraiu para si uma bolsa contendo R$600 em espécie, diversos documentos e 2 cartões de crédito, todos de propriedade de Camille Swarovski, já qualificada nos autos em epígrafe.
Logo após a prática da infração penal, a vítima viu quando o autor entrou em uma residência nas proximidades do local onde se deu a subtração, o que resultou em sua identificação durante as investigações preliminares. Pode voltar a imagem no professor. Se você tiver pouca linha para fazer a peça, você vai evitar transcrever integralmente o problema. Você não vai transcrever integralmente o problema. Tudo bem? Agora, você tem várias linhas, você não tem um limite, então você está com um espaço ilimitado de linhas para fazer. Então aí você transcreve, se você tiver tempo, se você tiver controle do tempo, você transcreve integralmente, tomando cuidado com algumas palavras, com algumas frases que não podem ser transcritas para cá. Por exemplo, você está transcrevendo o problema, você não vai colocar redija a peça cabível. Lógico que não. Você vai dar o ponto e não vai colocar isso. Tudo bem? Vamos lá, pode voltar a imagem, fofo. A partir das informações dadas pela vítima, os policiais lotados nessa circunscricional consultaram os sistemas de dados da Polícia Civil e observaram que a residência mencionada pertence à pessoa de Josefa de Tal, mãe de Garrincha, indivíduo já conhecido dos meios policiais. A vítima foi notificada para comparecer nesta delegacia para a realização do reconhecimento fotográfico do indiciado. Nessa unidade, Camila reconheceu formalmente Garrincha como autor do crime em questão, de acordo com os preceitos do Código de Processo Penal. Volta a imagem no professor um pouquinho. Pessoal, então, aquele reconhecimento fotográfico aquele reconhecimento fotográfico previsto no Código de Processo Penal, se eu não me engano, entre os artigos 226 e 230, eu mencionei aqui, tudo bem? Vocês viram que eu tomei cuidado. Eu falei que a vítima foi notificada e não intimada, ela foi notificada para comparecer para um ato formal. Tudo bem? Ela foi notificada para comparecer na delegacia para a realização de um ato formal. Tudo bem? Pode colocar lá. Foram realizadas diligências no intuito de qualificar e localizar outras testemunhas. Contudo, devido à insuficiência dos dados fornecidos pela vítima, os policiais civis desta não obtiveram êxito, restando a medida de busca e apreensão de objetos como alternativa para a produção de provas. Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar. Do direito. Na lição do meu professor, professor de todos nós, Pedro Henrique Demercian, na sua obra Curso de Processo Penal, segunda edição, editora Atlas, 2001, a busca é uma diligência que tem a finalidade de apreender provas ou coisas, consideradas elementos de prova. Embora a lei relacione a busca e a apreensão como meio de prova, na verdade é uma medida securatória e coercitiva, que visa evitar o perecimento de alguma prova e sua apresentação à autoridade para elucidação da infração penal. Só um minutinho, pessoal, vai ficar em silêncio um pouquinho, o professor vai tomar um pouquinho d'água. Nós estamos num tempo muito seco aqui em Brasília, é julho, e o professor está com um pouquinho de secura na garganta. Só um pouquinho. Sei lá se existe secura na garganta, mas minha garganta está um pouco seca. Então, pessoal, essa é a parte do direito, onde você vai mostrar, onde você vai demonstrar para o examinador que você tem conhecimentos jurídicos. Nessa peça aqui, o professor de vocês, ele colocou um trecho da doutrina do professor Pedro Henrique Demercian. Pode voltar um pouquinho. O professor Pedro Henrique Demercian, grande professor de processo penal, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor da PUC, tudo bem? E se eu não estiver muito enganado, Mackenzie, lá em São Paulo. O professor Pedro Henrique Demercian tem uma bela lição sobre, tem uma bela obra sobre o processo penal e, em específico, o mandado de busca e apreensão, a busca e apreensão. Turma, na parte na parte do direito é onde você vai demonstrar conhecimentos jurídicos do examinador, tá? Então eu sugiro que vocês estudem os temas que são mais cobrados nas peças práticas. Então, quais temas jurídicos você precisará estudar na parte de processo penal para elaborar de uma maneira correta a peça prática? Então, você vai precisar estudar com afinco. Busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva e na parte da legislação penal especial e na parte da legislação penal especial, a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados telefônicos. Tudo bem? Então, para casa, eu sugiro que você estude com afinco 5 temas. Busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária, interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico. Tudo bem? Pessoal, nessa parte aqui do direito é onde a gente vai demonstrar os conhecimentos jurídicos do examinador. Então, eu vou ensinar vocês
como dissertar nessa parte. Tudo bem? Você pode colocar, você poderia ter começado aqui, ó, nessa parte aqui, falar sobre o quê? Falar sobre a Constituição Federal no tocante à inviolabilidade do domicílio. Você poderia ter começado a parte do direito falando do preceito constitucional. Turma, essa parte aqui, ó, o professor citou para ilustrar a aula, para a gente fazer uma revisão sobre a matéria, mas no dia da prova você não vai ter acesso às obras. Tudo bem? Você não vai ter acesso a artigos. Então, aqui você vai evitar citar trechos, salvo se você tiver uma mente de gênio, que consiga o quê? Que consiga decorar cada uma das palavras, tá? Se você não conseguir, se você não for um gênio, o que é que eu sugiro para vocês? Que estudem a matéria e vocês, com as suas palavras, vocês vão elaborar uma dissertação. Tudo bem? Aqui, ó, é tudo trecho doutrinário, tá certo? Algumas provas de concurso você não consegue nem o acesso a quê? Aos trechos da lei, aos artigos de lei. Tudo bem? Você não tem acesso ao vade-mecum. Então você não vai ter acesso, dependendo do concurso, você não vai ter acesso nem à obra e muito menos ao vade-mecum. Vamos lá. Vamos fechar. Assim, será necessária a busca e apreensão na residência já apontada, para que sejam apreendidos os seguintes objetos: documentos de identificação pessoal e 2 cartões de crédito, todos de Camille Swarovski. Uma arma de fogo do tipo revólver. Cumpre esclarecer que a representação é fundamentada no que foi produzido no relatório investigativo, tem a numeração dele aqui, 2016, cujas diversas diligências seguem em anexo. Vamos lá? Do pedido. Diante das razões de fato e de direito a seguir expostas, a autoridade policial final firmada representa pela expedição do mandado de busca e apreensão para ser cumprido na residência do indiciado, com o intuito de se garantir a coleta de outros elementos de informação no presente, para que o promotor de justiça, com atribuição para oficiar no feito, possa embasar a futura peça acusatória. Põe a comarca em que você está trabalhando como delegado de polícia, 5 de fevereiro de 2016. Tudo bem? Esse aqui é o fechamento. Diante das razões de fato e de direito expostas, razões de fato. Tudo bem? Nós colocamos o problema dado pelo examinador. Razões de direito, o conteúdo jurídico. A autoridade policial final firmada representa pela expedição do mandado de busca e apreensão para ser cumprido na residência do indiciado. Jamais use a palavra réu, jamais use a palavra réu. Use indiciado, use suspeito, tudo bem? Use investigado. Com o intuito de se garantir a coleta de outros elementos de informação. Para não ficar usando a palavra prova toda hora, eu usei o quê? Elementos de informação. Para que o promotor de justiça com atribuição, eu adoro falar atribuição para oficiar no feito. Eu prefiro mais falar atribuição para oficiar no feito que falar promotor competente. Tudo bem? Atribuição para oficiar no feito, os promotores e procuradores da República, eles têm atribuições para oficiar nos feitos. Foi assim que eu aprendi com o mestre Hugo Nigro Mazzilli, o maior papo, o maior entendedor da matéria Ministério Público no país. Pode voltar a imagem do professor. Turma, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor do curso de peças práticas para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Nós somos do Estúdio Aulas, o curso virtual preparatório para concursos públicos que mais cresce no país. Pessoal, você pode me contactar pelo meu perfil pessoal lá no Facebook. E ainda no Facebook nós temos a minha fanpage, onde você tem acesso ao meu mural. Não se esqueça, o professor de vocês, nesse ano de 2016, lançou 2 livros de peças práticas. Eu, junto com os outros professores, lançamos pelo Questões Discursivas a resolução das provas de concursos anteriores. Se eu não me engano, nós resolvemos 17 peças práticas que foram cobradas em outros concursos. Se eu não me engano, tem 17 peças práticas, fora questões discursivas de concursos de delegado realizados ao longo do tempo por todo o país. Então, no site do Questões Discursivas, nós temos uma obra que foi lançada, atualizada esse ano, 2016. E tem, pela editora Espessoto, lá do meu amigo Ricardo Espessoto, do interior do estado de São Paulo, Bauru, cidade onde eu fiz faculdade de Direito, nós temos o meu novo livro, Manual de Peças Práticas para os concursos de delegado da Polícia Civil e delegado de Polícia Federal. Eu escrevi o livro com a doutora Maria Fernanda Costa. Pessoal, se você tiver qualquer dúvida, me procure pelo Facebook,
tudo bem? Ou pelo meu Instagram, @SérgioBaltzer_oficial. Turma, nós temos duas opções de curso aqui, o curso com correção e o curso sem correção. O curso com correção te dá direito a 5 exercícios referentes às peças, você vai fazer por escrito, vai escanear e vai me mandar para correção. Então nós temos duas opções de curso, com correção e sem correção. Até o nosso próximo encontro, agradecer meu amigo Fofinho pela paciência que ele sempre tem comigo, um amigo de longa data, amigo meu já há mais de 2 anos. Tchau, até o nosso próximo encontro.